Oiê, sejam bem-vindos ao Mundo Literário da Lu. Eu sou a Lu e no vídeo de hoje, minha gente, eu vou trazer um resumão de tudo que eu li nesses 3 meses, no mês de janeiro, fevereiro e março. Ou seja, tudo que eu li até agora em 2024. Quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, deixa seu like, curte, comenta, já compartilha esse vídeo com os amigos, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Para você que tá aqui pela primeira vez, prazer! Eu sou a Lu, eu produzo conteúdo literário em todas essas plataformas, eu tô lá no Instagram, tô na Rede da Dancinha, faço lives na Twitch e também tô fazendo lives aqui no YouTube, então se você gosta de lives de leitura, eu tô por aqui nos dias de terça, quarta e quinta, a partir das 18 horas, pra gente fazer lives de sprint, live de leitura, pra gente ler juntos e fazer companhia um pros outros. Queria também deixar avisado que eu tenho um clube do livro. Caso você tenha interesse em conhecer o projeto, em assinar o clube, também o link tá aqui na nossa descrição. Gente, eu não sei como que tá, se tá bom esse microfone aqui, se não tá, eu não sei porque eu tô gravando, talvez o microfone seja um pouco na minha cara, né? Eu tô gravando e eu não tô conseguindo olhar direito, eu tô com o espelho ali em cima e tô com vocês aqui. Mas enfim, a gente vai se arrumando. Espero que não fique ruim, porque se ficar, já era. Eu não li muitos livros, assim, eu li muitos, mas eu não li o tanto de livros que eu costumo ler. O meu ritmo tá um pouco devagar, porque tiveram alguns livros que eu li nesses últimos meses que fizeram, né, meu ritmo desandar. Até agora, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 livros que não tá aqui porque eu já me desfiz dele. Então eu vou contar um pouquinho sobre esses 10 livros, o que eu achei, o que eu não achei. Vou tentar fazer isso de uma forma breve, de uma forma resumida. Eu não vou ficar fazendo resenha de todos os livros pra não ficar cansativo também, mas pra vocês também saberem o que eu achei dessas leituras. Vou fazer aqui em ordem aleatória mesmo, na ordem que tá aqui no meu colo. O primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li esse ano foi esse aqui, Um Sonho de um Homem Ridículo. Inclusive, eu tenho vídeo, né, tipo de leituras de janeiro, de fevereiro, não sei, que eu falei um pouquinho mais sobre esse livro. Eu dei 3 estrelas pra esse livro e eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu tô fazendo em todas as minhas leituras, que é isso aqui. Eu tô simplesmente amando essas fichas de leitura. Inclusive, esse é um dos benefícios pra quem assina o clube, vocês recebem o PDF dessa ficha pra vocês imprimirem em casa. Então tá sendo muito bom, porque aqui eu coloco quando eu terminei, eu coloco o início do livro, eu coloco o meu resumo, coloco a minha nota e coloco se eu leria ele novamente. Um conto sobre um homem desiludido que se vê no fundo do poço e decide pelo um niilista que acaba e resolve encerrar a sua vida depois de um sonho. No sonho nos é apresentado um mundo perfeito em que o pecado não existiu e não corrompeu a humanidade. Então esse livro ele é basicamente sobre esse homem que cansou do mundo, que desistiu de tudo, e aí ele tem um sonho de um mundo perfeito, e aí ele acorda desse sonho renovado. Ele é um livro bem filosófico, então se você gosta de livros que ficam discutindo questões existenciais, questões da vida humana, questões como a bondade do ser humano, enfim, se você gosta desse tipo de leitura, provavelmente você vai gostar desse livro. Mas pra mim, que não sou o melhor público de livros de filosofia, esses livros mais filosóficos não me interessou muito. Eu dei 3 estrelas porque, apesar de tudo, apesar de ter sido, assim, ele é um livro curto, ele é um livro pequeno, você lê rapidinho, mas eu acho que a experiência de ler esse livro na edição da Ontofástica ajudou bastante, né, porque é um livro lindo, eu gosto muito dessa editora. Então, foi bom. Foi um livro, assim, razoável pra mim, pelo menos, que não tenho muito costume de ler livros tão teóricos, filosóficos, não é mesmo a minha praia. O próximo livro que eu eu terminei de ler ele esses dias, foi Checkmate, que foi um dos últimos lançamentos da Ali Hazelwood, que é a mesma autora de Portas do Amor, Amor Teoricamente, Razões do Amor, tudo amor? Hipótese do Amor, Razão do Amor, Odeio Te Amar, Amor Teoricamente, e agora ela lançou esse livro aqui, que se chama Checkmate. Esse livro, ele é um pouco diferente dos livros dessa mesma autora, porque ele não tem hot. Ele é um livro young adult, então são com personagens um pouquinho mais novos, o que, por incrível que pareça,
não fez com que eu não gostasse da leitura, porque eu tenho um certo problema, eu não gosto muito de livros em que os personagens são assim, adolescentes, estão ali no início da vida adulta. Eu tenho um pouco de preguiça, eu não, realmente não é o tipo de história que eu gosto de ler. Mas esse aqui me surpreendeu, eu gostei muito, foi um livro super divertido. Vai contar a história de 2 jogadores de xadrez. O que eu gosto muito dos livros dessa autora é que ela nos apresenta uma ambientação completamente diferente daquilo que a gente está acostumado em ler em livros de romance, assim. E eu gosto muito quando os autores, eles inovam. Mesmo sendo um livro de romance, ele tem os seus clichês, ele tem os seus diálogos clichês. Ele é um livro de romance, uma comédia romântica, mas eu gosto quando os autores inovam no cenário, e eu percebo muito isso nos livros dela. A gente acompanha um romance entre estudantes de um doutorado, a gente acompanha romance entre 2 jogadores de xadrez, então eu gostei muito de acompanhar isso. Ela leva a gente pra dentro dos campeonatos de xadrez, então foi uma experiência bem legal e que me fez gostar dessa leitura. E aqui na minha fichinha de leitura, eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu coloquei assim: me surpreendi com esse livro. Achei que não fosse gostar porque é um livro com personagens mais jovens, apesar de algumas vezes ter me irritado com eles. É normal a gente se irritar com personagens mais novos, né? Porque às vezes eles falam umas coisas assim, né? Com todo respeito. E ela é uma autora muito boa e toda essa ambientação de xadrez e de competição foi muito bem escrita e eu me envolvi com a história. Então foi um dos melhores livros que eu li até agora, né? Tá ali no top 3, top 4, top 5, não sei, enfim. Mas foi uma leitura bem boa. Eu já vou aproveitar que eu tô com essa outra ficha aqui, que o terceiro livro que eu li esse ano foi Coroa de Sombras. Eu nem tenho esse livro mais aqui, eu já me desfiz dele, eu já mandei ele embora, porque eu não gostei, eu odiei. Eu já falei pra vocês que eu achei muito ruim essa fantasia. Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem que livro que é, mas eu dei 2 estrelas. Na minha ficha de leitura eu coloquei ruim, mal desenvolvido, enemies to lovers, ruim, fantasia mal elaborada. É basicamente isso, mas eu nem vou falar muito dele, porque eu não gostei, nem vale a pena a gente perder o nosso tempo falando sobre um livro que eu não gostei. Mas eu sinto que eu preciso agora começar a melhorar as minhas escolhas, sabe? Eu já meio que conheço o meu gosto, eu não sei porque eu ainda fico insistindo. Sabe quando você insiste, mesmo você sabendo que você não vai gostar, que não faz mais seu tipo, não tem por que você ficar lendo? Foi com esse livro. Vamos lá para mais um. Viúva de Ferro. Esse livro, inclusive, foi leitura coletiva do nosso Clube do Livro. A gente leu ele juntos. E eu não gostei. Não gostei, mas, gente, também foi uma das piores leituras que eu fiz nesse ano. Pro pessoal que me acompanha nas lives, pro pessoal do nosso clube, a gente já discutiu muito sobre esse livro. A gente teve debate, a gente teve encontrinho pra falar sobre ele. Durante a leitura, a gente foi compartilhando nossas experiências. E eu também fui contando pro pessoal na live o que eu achei dele, né? E assim, ele foi um livro que não funcionou pra mim. Eu sei que ele é um livro que várias pessoas gostam. Eu, Luísa, particularmente não gostei. Eu me estressei com várias coisas desse livro. Eu basicamente achei uma leitura desinteressante. Eu achei super desinteressante. Esse livro ele é uma mistura de fantasia com ficção científica. Eu tentei ler alguns livros de ficção científica, não deu certo, mas eu achei que por esse ser meio que uma mistura de fantasia, talvez daria. Mas algo que me incomodou muito no livro foi porque eu não consegui me familiarizar com nada dele. Eu não consegui visualizar nada na minha mente. As descrições do livro, ela é tão confusa que como já não tenho tanta proximidade com a cultura chinesa, eu tive muita dificuldade de conseguir visualizar as cenas de guerra, principalmente, as descrições. E aí eu tive que pesquisar, porque realmente a autora não fez com que a gente conseguisse entender. E eu acho que o autor ele deveria fazer com que a gente conhecesse as coisas. E geralmente nos livros de fantasia, a gente começa a ler um livro de fantasia, às vezes a gente não entende, a gente não se situa direito, a gente não sabe como que é o mundo, a gente não sabe como que são os poderes, como que eles funcionam, mas com o passar da leitura a gente vai conhecendo aquele universo novo. E isso não aconteceu pra mim com Viúva de Ferro. Eu, no início até o final do livro, eu não conseguia visualizar as descrições das batalhas, eu tive muita dificuldade de visualizar as guerras, os guerreiros. Eu acho que isso realmente é uma falha da autora de não ter conseguido passar isso com tanta clareza para os leitores. Se não gostei, eu dei 2 estrelas. Apesar de ter sido uma leitura, até determinado momento, uma leitura prazerosa, eu tava ali entretida com a história até os 30%, mas ainda tendo muita dificuldade de conseguir visualizar todo o cenário
em que o livro se passava. Eu achei que muitas coisas da fantasia em si ficaram mal explicadas. Algumas relações, elas foram super superficiais. E tem um ponto desse livro que eu não gosto, que é um triângulo amoroso, e é um triângulo amoroso mal feito, mal elaborado, em que surge do completo nada. Eu não gostei. Vamos pra mais uma leitura. Ai, esse aqui foi tudo de bom. Divinos Rivais. Inclusive, quero muito ler a continuação. Eu tô muito ansiosa. Tá em pré-venda, né? O segundo livro, assim, se alguém quiser me dar de presente, fica a dica. Meu wishlist eu vou deixar na descrição. Mas eu gostei bastante. E eu dei 5 estrelas. Uma salva de palmas. Eu dei 5 estrelas. Eu gostei muito, minha gente. E esse livro aqui também, pra nossa surpresa, ele é um livro em que os personagens, eles têm ali 19, 18 anos, mas eles não se comportam como adolescentes chatos. Eles são bem maduros pra idade deles. Esse livro, ele tem meio que uma vibe antiga, uma vibe de guerra, uma vibe de deuses. E tem troca de cartas. Eu não sou muito fã de livros em que existem trocas de cartas. Só que o jeito que as cartas são trocadas nesse livro é muito bom. Assim, gente, esse livro ele é bom. Muito bom. Eu gostei demais. E eu coloquei assim, olha, meu Deus. Isso não podia ter terminado assim. Gostei muito desse livro. Eu amo fantasia com guerra e deuses. Apesar de ser um livro com jovens de 19 anos, eu achei os personagens com comportamentos e diálogos maduros. O final desse livro foi muito bom. Eu fiquei desesperada por respostas e para saber agora o que vai acontecer com Roman. Também estou curiosa para saber mais sobre os deuses, suas histórias, poderes e exércitos. Eu amo livros de fantasia em que terminam assim e me deixam completamente doida querendo saber a continuação da história. E eu gostei bastante. Se você gosta de livros com deuses, com essa temática de guerra, com troca de cartas, com enemies to lovers, mas na medida certa, sabe? É muito bom. Esse livro ele é muito bom. Pra vocês que gostam de fantasia assim meio histórica, vale muito a pena ler ele. Mais uma leitura desse ano foi Circe. Esse livro é uma relação de, não digo de amor e ódio, mas é uma relação de amor, mas que ele foi se esfriando no decorrer da leitura. Eu gostei bastante. Eu acho que eu já tinha conversado com o pessoal nas lives que eu gosto muito de livros de mitologia. Quando eu era pequena, eu era apaixonada por tudo que envolvia a mitologia grega, principalmente. Eu gosto muito, mas aí eu simplesmente parei de ler livros assim, acabava não encontrando, e os que eu encontrava não me agradavam muito. E aí, quando eu comecei a ler Circe, eu gostei bastante. Esse livro ele vai falar sobre a deusa Circe, sobre o poder dela, a gente vai conhecer a história dela, a gente vai conhecer os romances em que ela viveu. Mas eu senti que, do meio do livro pro final, eu perdi o interesse. Perdi a graça nele, então eu acabei dando 3 estrelas pra ele. E aí eu coloquei assim na minha ficha de leitura. Foi um livro interessante. As 100 primeiras páginas foram muito boas e me prendeu muito. Gostei desse contato com os deuses da mitologia e amei ter conhecido a Circe e os seus poderes. Mas senti que da metade pro final eu perdi muito interesse no livro e eu não sei o que rolou. Eu não sei se eu não sei, sabe quando você tá lendo e você perde o interesse no livro? Ele só conseguiu me prender ali no início. E eu já tentei ler um outro livro dessa mesma autora, que foi A Canção de Aquiles. Eu já tentei ler 2 vezes e eu não consegui. E aí eu achava que com esse aqui seria diferente. Foi um pouco, mas não foi o suficiente, então eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Mais uma leiturinha desse ano foi A Abadia de Northanger, um livro da Jane Austen. Esse livro ele é bem curtinho, então pra você que quer ler algum livro da Jane, eu te indico esse. Ele tem 200 páginas. Eu gostei dele. Ele foi um dos melhores que eu li da Jane Austen até agora. Eu já li, não li muitos no caso, né? Mas eu já li Persuasão. Eu estou lendo Emma, que inclusive é a leitura coletiva do clube desse mês de março. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô assim, quase chegando na metade dele. E eu ainda não sei dizer o que eu tô achando dele, sabe? Eu não amo, mas eu também não odeio. E esse aqui eu gostei. Eu acho que desses 3 que eu li, foi o melhor até agora. Ele é um pouco... Ele é leve, ele é engraçado, ele é divertido. Vai contar a história da Catherine. A Catherine, ela é uma menina que ela não nasceu com nenhum dom, ela é toda fantasiosa, enfim, e aí ela tem muita vontade de conhecer essa abadia, e aí ela fica criando 1001 histórias, enfim, é um livro típico
da Jane Austen, um romance de época. Vai ter ali o amor dela, ela vai acabar conhecendo um rapaz, eles vão acabar se apaixonando. Enfim, eu gostei bastante porque eu achei leve e divertido e eu me envolvi com a história. Eu acho que ele tem meio que um fundozinho de mistério e um fundo de aventura e uma coisa meio assim de comédia. Então foi um livro que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu amei a forma que a Jane Austen se comunicou com o leitor. Isso foi algo que eu gostei bastante. Mas eu amo os livros em que os autores, eles são ousados pra conversar com o leitor. E nesse aqui, a Jane Austen, ela conversa com a gente. Então eu gostei bastante. Isso é bem típico de Machado de Assis. E eu gosto muito. E eu acho que o autor tem que ser bem bom e ousado pra conversar com o leitor, sabe? Tipo, ai, leitor, você acha isso? Ai, leitor, não se engane com isso. Eu gosto bastante. E a Jane Austen fez isso aqui nesse livro. No início, a história tava um pouco desinteressante, porque é aquilo, né? É nos apresentado personagens novos, então a gente acaba meio que se confundindo ali com sobrenomes. Mas depois eu fiquei envolvida e torcendo pro final feliz da nossa heroína. Eu gostei da forma que a autora falou sobre romances e como não devemos desmerecê-los. Ela também traz essa mensagem, sabe? Porque a nossa protagonista aqui, ela gosta bastante de ler livros de romance. Então ela tá sempre falando da importância e de como ela gosta de ler livros de romance. Então, enfim, foi uma leitura bem prazerosa. Se você quer ler Jane Austen, eu acho que você pode gostar desse aqui, eu gostei bastante. Tenho mais 3 aqui, vou tentar não demorar muito neles. Eu quero falar um pouco sobre esse, que eu terminei de ler ele ontem. Hamnet, muito bom. Muito bom, minha gente. Deixa eu pegar aqui minha ficha de leitura dele. 5 estrelas, 5 estrelas. Esse livro, ele é um romance sobre um luto, sobre a peste, sobre uma das maiores peças de todos os tempos. Esse livro, ele é meio que uma ficção inspirada na vida do Shakespeare e do seu filho Hamlet, que faleceu aos 11 anos. Então a gente vai acompanhar meio que uma história contada de uma forma ficcional, mas que traz elementos da realidade. O Shakespeare, ele teve um filho que faleceu aos 11 anos. Então a gente vai meio que acompanhar outros personagens, mas isso acontecendo com eles também. Então esse livro, ele é... Sabe aquele tipo de livro que você vai se conectando com os personagens no decorrer da narrativa? Ele não é aquele livro que você consegue ler rápido e que quando você viu, você já terminou, mas ele é aquele livro em que você vai lendo aos pouquinhos, e quando você vê, você tá completamente envolvida na história, você tá submersa. Esse livro, ele vai te prendendo, ele meio que vai te abraçando, assim, ele vai te sugando com a carga dramática e emocional dele. Ele é um livro que vai falar sobre luto. Se você tem gatilho, eu não sei se é um livro ideal pra você, principalmente se você perdeu algum familiar quando era criança. Ele é muito dolorido. Eu já passei por isso na minha família. Eu perdi uma prima minha quando ela era criança. Então, me doeu muito, muito, muito. Mas não foi algo que me deixou desconfortável, sabe? Mas foi algo que me tocou muito ali no coração. Porque sabe quando você compartilha, assim, mesmo que não seja a mesma dor, você consegue compartilhar um pouquinho da dor? E eu acho que você nem precisa ter passado por isso. Esse livro, ele é tão bom que ele vai despertar esse sentimento em você. Ele é triste, minha gente. Ele é muito, muito triste. Mas eu gosto de livros tristes, então fica a indicação para caso você queira ler esse livro triste e chorar. Mais uma leitura 5 estrelas! Violeta, da Isabel Allende. Eu já falei para vocês sobre esse livro, tem nas leituras do mês de janeiro, então se você quiser, do mês de janeiro, sim, leituras do mês de janeiro, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, mas esse livro, ele também foi leitura coletiva do clube. Eu amei, minha gente, muito bom. Ele é uma ficção histórica que vai contar a história da Violeta, uma mulher centenária. Ela nasceu na gripe espanhola e ela morreu na pandemia do Covid. Então, uma mulher centenária, a gente vai acompanhar toda essa jornada da Violeta, que é uma mulher super forte. Esse livro, ele se passa no Chile. Eu nunca tinha lido nenhum livro, assim, da América Latina, sem ser do Brasil. E eu gostei muito, muito, muito. Ele é muito bom. Essa autora, Isabel Allende, ela escreve muito bem. Ela traz fatos que aconteceram no mundo, mas pra dentro de um livro de ficção. Então, fica muito mais interessante de você visualizar a história, sabe? E é muito bom. E o último livro dessa lista foi indicação, né, da minha diva, da minha amiga Amanda. A gente sempre tem aquele amigo, né? A gente sempre tem aquele amigo que não acerta muito nas indicações. A Amanda me indicou esse livro, Amor e Outras Coisas, e ela falou que eu ia amar. Porque ela falou, amiga, leia. Esse livro aqui, ele é sua cara e tudo mais.
Tipo assim, eu vou perdoar ela porque esse livro realmente tem aquela temática que eu gosto. Que sabe qual que é? Um casal que não estão mais juntos, que eles eram melhores amigos na infância e que agora no presente eles se odeiam. E aí o livro fica intercalando entre passado, que é a infância deles quando eles se amavam, e eles adultos que agora eles se odeiam. Eu amo muito esse tipo de enredo, por isso que eu dei 3 estrelas pra esse livro, mas ele não é muito bem escrito. Esse é o problema, eu não consigo gostar muito dos livros dessas duas autoras. Eu não sei, eu sinto que as coisas não se casam, não se juntam, eu não consigo ler, eu não consigo gostar, eu não consigo me conectar com os personagens, eu acho que falta emoção, falta drama. Enfim, é algo assim meu mesmo, que eu não gosto muito da escrita delas duas. Mas eu dei 3 estrelas por causa de toda essa narrativa que me prende. Coloquei assim na minha ficha de leitura. Mais ou menos. O enredo eu amei. Tinha tudo pra ser um livro favorito. Amo essa temática com amigos que se amam e se reencontram se odiando. Porém, a escrita é muito ruim e sem graça. Não combina comigo e é sem nenhuma conexão. Então é algo assim muito pessoal, minha gente. É isso, meus divos e minhas divas. Essas foram as minhas leituras desse ano. Os 10 livros que eu li até agora. O que é que vocês acharam? Vocês já leram algum desses? Gostaram? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas outras redes sociais, curtir esse vídeo e até a próxima, tá bom? Um beijo e um queijo e até mais!